Bem, vamos iniciar a parte de sais e óxidos das funções inorgânicas. Sais são compostos formados pela reação de um ácido com a base, tá certo? Então, a definição de sais é quando eu pego um ácido e vou reagir com a base e vai me gerar um sal e água, tá certo? Como é que eu identifico um sal? Normalmente um sal ele é formado por uma parte positiva, que é chamada de cátion, e uma parte negativa, que é chamada de ânion. Normalmente esse sal ele é um composto iônico solúvel em água. Normalmente ele é solúvel. Tá? Há casos em que o sal vai ser insolúvel, que são algumas exceções. Então aqui a gente tem uma tabela que representa justamente a solubilidade desses sais. Tá certo? Então eu vou ter os nitratos, que são compostos que formam sais, que são normalmente solúveis. Nitratos, cloratos, acetatos, cloreto, o principal representante dos cloretos que a gente conhece é o cloreto de sódio, que ele é bastante solúvel em água. Tá? Então aqui tem as exceções de sais que são insolúveis. A natureza do metal, a natureza do cátion é o que vai dizer quais sais são insolúveis. Essa é a principal questão nos sais. Tá? Ao contrário dos ácidos e das bases, que a questão principal não é a solubilidade, a questão dos sais, a solubilidade e a natureza do sal é o mais importante aqui, até mesmo do que a nomenclatura. A nomenclatura, você tem uma tabela de ânions e de cátions, que a partir dessa tabela você consegue dar um nome a eles, tá certo? Então, a nomenclatura dos sais, ela fica em segundo plano quando você vê a questão da solubilidade, tá certo? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, um sal que é o LiNO3. Como é que você vai dar nome? Como é que é a nomenclatura desse sal? E como é que eu sei que ele é um sal? Eu sei que ele é um sal porque ele tem uma parte positiva, que foi obtida a partir de uma base, e uma parte negativa, que foi obtida a partir de um ácido. É uma reação que ocorre entre um ácido e uma base. E a nomenclatura, você vai ter que verificar o ânion desse sal e o cátion. O cátion é justamente o nome do elemento. Então, aqui é lítio, aqui é sódio, aqui é cálcio, aqui é potássio. E o nome do ânion, você vai ter que observar uma tabela de ânions, tá? Já que não é tão simples você identificar um ânion. Então, por exemplo, o nome desse ânion, porque ele é um íon negativo, é nitrato. Então, o nome desse sal vai ser nitrato de... Aí você coloca o nome do cátion. Tá certo? Então, a nomenclatura dos sais obedece uma tabela de ânions e de cátions. Então, você vai ter que observar essa tabela para poder dar nome a esse sal. Tá certo? Normalmente, os sais se representam como sólidos. Assim como o sal de cozinha, os sais podem apresentar coloração diversas, dependendo da natureza do metal. E também, normalmente, eles são sólidos, solúveis em água. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o sulfato de cobre, que tem essa coloração, cloreto de níquel, permanganato de potássio, são exemplos de sais que apresentam coloração dependendo do seu metal, tá certo? Normalmente, esses sais são sólidos, solúveis. E para a gente finalizar a parte de funções inorgânicas, a gente tem os óxidos, talvez sejam os mais simples de identificar. Óxidos são compostos binários, quer dizer que normalmente são dois elementos e um deles é o oxigênio, e ele tem que ser o mais eletronegativo. Então aqui não vai entrar o flúor. O flúor não vai formar um óxido, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Tá? Então, esse elemento aqui é um óxido porque tem dois elementos e um deles é o oxigênio. Esse é um óxido, esse é um óxido e esse é um óxido. Então, para ser um óxido, muito simples, basta verificar que tem a presença de oxigênio e um outro elemento que não é o flúor, tá certo?
Então a gente pode ter a classificação dos óxidos, óxidos básicos, óxidos ácidos e óxidos que são ácidos e básicos, chamados de anfóteros. Básicos normalmente são aqueles gerados por metais e óxidos ácidos são aqueles normalmente gerados por metais. Uma classificação muito simples dos óxidos. A questão da nomenclatura também é muito simples. Você pega o nome óxido e coloca di. E a outra parte é o que vai modificar, que é a parte do elemento que vai estar ligado ao oxigênio. Então, por exemplo, o elemento sódio é o elemento que está ligado ao oxigênio. Então, vai ser óxido do sódio aqui, que é esse elemento aqui. Esse outro aqui é o óxido o nome desse elemento está ligado a esse oxigênio, óxido de alumínio, óxido de ferro, óxido de ferro. Além disso, você vai ter que verificar o número de oxidação do ferro, quer dizer que você vai ter que observar esse número aqui, ó. Esse número aqui, ele vai modificar a terminação da nomenclatura do óxido, tá certo? Então, você vai ter que olhar na tabela, também que é uma tabela que vai ser usada para os sais, verificar o número de oxidação de cada elemento aí para a nomenclatura, tá certo? Como principais representantes, a gente tem o CO2, que é o gás carbônico, o monóxido de carbono, que são elementos classificados como óxidos, tá? Ele é usado aí como um extintor, como uma substância que está lá no extintor de incêndio, tá certo? Então a gente finaliza, a água também é um óxido, né? A água é o exemplo também de um óxido, tá? A gente finaliza a parte de funções inorgânicas e para a gente melhorar o entendimento desse assunto, a gente tem exercícios, onde a gente vai ver a questão da nomenclatura, vai ver a questão da classificação para a gente fixar melhor, tá certo? E dar exemplos que você consiga entender melhor essas 4 classificações de funções inorgânicas, tá ok? Então a gente se vê na próxima aula e obrigado pela atenção.